Canal do YouTube do professor Simvaldo. Benedito Freitas e a história do matador de Santa Cruz. Jornalista, memorialista, escritor, historiador santacruzense, publicou a primeira edição em 1950 e 27 anos depois, em 1977, saiu uma segunda edição atualizada. Aqui nós temos a capa da segunda edição e a foto do Benedito quando tomava posse na Sociedade Brasileira de Geografia. Essa foto foi publicada no jornal Imprensa Rural, edição de 4 de agosto de 1951. A história do matador de Santa Cruz, para breve, o esperado livro do nosso diretor. Aqui tem um recorte da Imprensa Rural, edição de 20 de maio de 50, quando o Benedito Freitas, então, anuncia, já em 1950, a publicação do livro. Aqui nós estamos falando da primeira edição. Essa foto foi publicada junto com essa reportagem, prometendo a história do matador de Santa Cruz. E aqui a sequência da foto, falando, escrevendo, né, sobre várias histórias relacionadas ao matadouro, inclusive citando que o matadouro, na época, quando a Constituição em 1881, superava mesmo os matadouros de Londres, de Paris e de Lisboa, e que, com o passar do tempo, foi sendo deterido, foi sendo esquecido, né? Então aqui tem a capa da segunda edição, mas esse texto aqui é um texto que foi publicado para a primeira edição, em 20 de maio de 1950. Faz parte da coleção de jornais doados pela família Rolando Ferreira Barreto, a Biblioteca Gastão Abbott do NOP. Aqui nós temos a dedicatória que o Benedito fez desse livro para mim, para o professor Simvaldo, e um texto do autor de agosto de 1977, quando ele fala da reedição do livro, e faz um comentário sobre as mudanças, citando aqui o governador Faria Lima, porque foi na época que o Faria Lima resolveu transformar o matadouro em matadouro industrial. O índice do livro, com 18 capítulos, mostrando todas as matérias, começando desde os primeiros matadouros até o finalzinho com a apresentação dos trabalhadores. Nesta segunda edição, atualizada e ampliada do livro, tem 18 capítulos, como nós falamos, né? Além de uma bibliografia e dezenas de fotografias ilustradas que nós vamos apresentar aqui. Aqui tem a imagem do projeto da fachada do novo matadouro, que faz parte do acervo do Arquivo Geral da cidade. Observe que tinha um relógio aqui no frontãozinho, né? E o Benedito cita aqueles personagens que mais tiveram influência na construção do matadouro. No caso, o imperador Pedro II e o Ferreira Nobre. O imperador e o Ferreira Nobre, que era o presidente da Câmara Municipal. Cita também o engenheiro Arão Reis e José de Santana da Gama. Segundo ele, José de Santana da Gama foi realmente o paladino, aquela pessoa que mais lutou pelo matador. E o engenheiro Arão Reis, que inclusive tem um local que chama Largo do Arão, que presta homenagem a ele, foi o fiscal das obras durante o período de 1875 até 1879. Então acompanhou rigorosamente com profissionalismo essas obras, né? No primeiro capítulo, o Benedito escreve os primeiros matadouros da cidade. Eu coloquei uma foto aqui, provavelmente é uma foto do Marque Ferrez, de 1885, mostrando já a construção do palacete. E aqui, essas casinhas que parecem uma favela, eram as casas, foram as barracas construídas pelos trabalhadores que estavam empregados na obra da construção do matadouro. O projeto da Câmara Municipal, com suas características principais, é assunto do segundo capítulo. Aqui tem o projeto da imagem do acervo geral da cidade, né, do agrimensor M.A. Lubian, sem data. Provavelmente deve ser de 1879, 80, por aí. Uma foto também do arquivo da cidade, mostrando dois funcionários desossando aqui o boi, né? E quando o Benedito Freitas fala sobre o esplendor econômico de Santa Cruz. Quando ele fala desse esplendor econômico, ele cita o bodegão. Esse bodegão
pela explicação que ele dá no livro, é porque existiam várias casas, várias lojas que ele chamava de bodegas. E essa aqui era a maior de todas, que era o bodegão. Aqui, quando ele escreveu o livro, o livro em 1977, esse bodegão ainda servia como bilhar, bar e açougue. Atualmente não tem isso lá, é só um bar. Duas imagens também do livro, mostrando a vala do sangue, que atualmente está canalizada, e o edifício que tem lá também no Lago do Bodegão. Outra imagem do Arquivo Geral da cidade, mostrando o Matadouro, Matadouro modelo, que era um sonho, que ele trata desse assunto no capítulo 11º. Uma foto da década de 70, mostrando o pavilhão central, destinado ao abate. Atualmente, esse pavilhão central está sendo usado pela Escola Técnica Estadual de Santa Cruz. Uma vista parcial do antigo Matadouro, à direita dos novos edifícios em construção. E aqui a Vila do Matadouro. Outro aspecto do Palacete do Matadouro, observar a exuberância da arborização do seu famoso jardim. Então, em volta aqui, né, e as palmeiras todas. Aqui o Benedito Freitas fala sobre os boi gringos, uma figura típica boiadeiro de Santa Cruz. Em 1904, começaram a chegar grandes remessas de gado platino, que o povo denominava de boi gringo, estendendo-se por quase 2 decênios sua importação. O boi no curral de ferro, aguardando a ida para o campo, ao fundo, palmeiras de Palacete. Atualmente não tem mais essas palmeiras, né? Só existe uma. Um trabalho a bico de pena, feito pelo arquiteto e pintor e artista plástico Camilo Michalka, mostrando o Palacete do Matadouro. No capítulo 13, Benedito trata dos vultos eminentes e ele fala do coronel Honório Pimentel, que foi trabalhador, foi magarefe, trabalhador simples e acabou se tornando deputado. Essa foto feita por mim em novembro de 2023 mostra um busto que tem lá no Lago do Bodegão. Procurando prestigiar os funcionários, Benedito publica aqui uma foto, parte do laborioso pessoal técnico e operativo do novo Matadouro. Isso é uma foto da década de 70, que também faz parte do livro. Médicos veterinários do Matadouro, alguns residentes em Santa Cruz. Aí ele cita Santos Malheiro, João Galberto, Arthur Cantolino, foto de 1909, também faz parte do livro. E ele cita que foram médicos o Felipe Cardoso, também foi diretor, Felipe Cardoso, Rodolfo Ramalho Neves da Rocha, Domingos Lopes da Silva, Damaso Diniz, Guarino Freire, Mamed da Rocha, Lorino Caves, Soares Dutra, entre outros. Aqui já faz parte da segunda fase do Matadouro, quando o governador Faria Lima transforma o Matadouro em Matadouro Industrial. Então o governador está ouvindo aqui esclarecimentos técnicos sobre as atividades do novo Matadouro. Uma foto do arquivo da cidade, já não é do Augusto Malta, é sim do seu filho, Aristógiton Malta, mostrando o laboratório. Também faz parte do acervo do Arquivo Geral. A Avenida do Matadouro, segundo Benedito Feito, foi uma remota precursora da moderna assistência social do trabalhador, tinha fama de ser o bairro das moças bonitas. Então ele cita aqui no texto de 1977, quando ele chegou lá tinha mais de 50 crianças brincando. Isso aqui tem a vila ainda, claro que está completamente descaracterizada, conforme vocês podem ver aqui nessas fotos que eu fiz agora em setembro. Ó. As casas já são bem diferentes, né? Novamente, outra foto mais antiga, que consta do livro do Benedito, a Avenida do Matadouro, ainda vivendo sua existência feliz. Veja que aqui tinha a estrada de ferro, né, que passava bem aqui pertinho, que atualmente não tem mais. Isso aqui já é na escola técnica. É a usina, uma foto que eu fiz em novembro também,
mostrando a usina do gerador. Essa usina servia para abastecer todo o matadouro e ainda havia uma sobra de energia que servia para abastecer algumas ruas de Santa Cruz. Outra foto feita por mim ao lado, e aí ela foi instalada em 1889. Então ela servia para abastecer o matadouro e também para abastecer algumas ruas de Santa Cruz. Atualmente o matadouro está sendo usado, todas as dependências, pela Escola Técnica Estadual Santa Cruz, ETESC. Vejam quantas atividades tem: Centro de Memórias, Centro de Lutas e Danças, Centro Cultural, Auditório, Centro de Educação Física, Centro de Ensino Industrial, Refeitório, Ruínas do Matadouro. Então, o antigo matadouro hoje está sendo muito bem empregado pela educação do Estado. Aquele prédio que eu mostrei anteriormente, onde ocorria o abate, agora são salas que são usadas pelos cursos da Escola Técnica Estadual Santa Cruz. Um dos pavilhões usado como centro cultural e auditório. Enfim, todo o matadouro, os prédios do matadouro estão sendo usados pela Escola Técnica Estadual de Santa Cruz. E aqui, para finalizar, eu escrevi esse pequeno texto fazendo uma homenagem, agradecimento à Edith, o trabalho do historiador Benedito Freitas, com a publicação da História do Matadouro de Santa Cruz, em 2 edições, tem hoje continuidade com o IMASC, Instituto de Pesquisa e Preservação do Patrimônio Material e Imaterial do Matadouro, idealizado, fundado e dirigido pela professora, historiadora e doutoranda em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Edith Moraes, que vem realizando cursos, participando e promovendo palestras, apresentando publicações acadêmicas do meio universitário por todo o Brasil e assim dando continuidade aos ideais do historiador santacruzense. Foto no interior da sede do IMASC, professora Edith com o professor Sivaldo. Encerrando aqui, agradeço a todos. Quem gostar, por favor, fazer uns comentários e compartilhar com os amigos. Até uma próxima apresentação.